Amém. Ok. Ô, Mateus, ora conosco aí, Mateus. Sim. Santo e maravilhoso Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, por essa oportunidade tão especial que o Senhor nos dá de nos aprofundarmos no estudo da sua palavra. Seu Santo Espírito, Pai, seja o nosso professor, seja o nosso guia, para que nós possamos ter entendimento e compreensão das lições tão importantes que o Senhor quer nos revelar. E acima de tudo, Pai, que nós possamos colocar em prática, Senhor, tudo que nós estamos aprendendo aqui. Abençoe cada membro desse grupo, Senhor, os que não puderam participar, os que estão aqui, Senhor, abençoe suas famílias, para que eles possam sentir o seu Santo Espírito, Senhor, tomando conta de todos nós. É isso que eu te peço pelo sangue do nosso amor, Jesus Cristo. Amém. Muito bom. Antes do Ivan iniciar, eu gostaria de frisar, como nós concordamos, nós podemos fazer o comentário ao longo do tema que está sendo apresentado, né? Então, quem tiver algum comentário, é isso mesmo, Ivan? Ou você quer mudar? Tá bom? Então, ao longo do que for sendo explanado, nós podemos fazer comentários. Naturalmente, vamos erguer a mão e fazemos o nosso comentário. Ok, Ivan? Quem quiser aperta a mãozinha, daí eu intervenho, daí eu falo, né, para o Ivan e na sequência, tá? De quem for apertando. Tá. Muito bem. Então, esse assunto é interessante, ele é complicado, mas, ao mesmo tempo, a gente já ouviu tanto e já leu tanto sobre ele, né? E o que acontece? Me chamou muita atenção uma coisa quando eu estava lendo essa parte do livro, é que aquele adágio que o pessoal diz que a história se repete, parece que a gente está vivendo a mesma coisa ou parecido. As coisas estão, né, estão sendo perceptíveis o que tá se arrumando para acontecer com a igreja, né? A gente está vendo várias evidências. E interessante que hoje eu estava no Carrefour e eu fui ao sanitário e tinha dois senhores conversando. E aí eu fiquei ouvindo quando um disse assim, estava falando sobre os acontecimentos que estão acontecendo, ele disse, olha, meu querido, um disse para outro, né? Isso é o começo do fim. Eu tive vontade de dizer, não, é o fim do fim, porque esse fim já começou faz tempo, não é? E a gente vê aqui que as coisas foram acontecendo, a perseguição à igreja, a apostasia da igreja, porque o que aconteceu com muitos cristãos, ao serem perseguidos, eles tiveram medo, né? E abandonaram. Eles tiveram medo e abandonaram a fé. E aí, quando eles tiveram isso, esses medos, essas coisas, mas um povo pequeno ficou relutando e ficou segurando. É o que a profecia aponta agora para o final dos tempos, né? Não pensemos nós que as coisas estão diferentes. Por quê? Porque tem muitas pessoas desistindo das fileiras de Deus, do caminho de Deus, tá? Pura e exclusivamente por medo. Eu conheço uma pessoa que cantava na igreja, na nossa igreja, ele era muito assíduo, lá em Campina Grande, e tal, não faltava culto, não faltava nada, e de repente ele chegou para mim e disse, eu vou passar para outra igreja. E eu expliquei para ele, eu disse, mas meu amigo, por quê? Ele fez, porque eu não vou suportar isso que as profecias estão dizendo. Eu sei que eu não vou aguentar, então eu vou sair. Olha a ideia. Eu sei que eu não vou suportar e eu vou sair, então é melhor que eu saia agora. E ele saiu e até hoje ele está na Assembleia de Deus, né? Numa das ramificações. Vocês acreditam nisso? Eu já ouvi de outras pessoas também, pessoas até perseverantes, que estudaram essa pessoa especificamente, fez teologia,
né, formou-se pastor e tal, e ele disse uma vez com lágrimas nos olhos para mim, disse, olha, eu peço a Deus todos os dias que quando esse tempo for chegando, ele me tire, porque eu acho que eu não vou suportar. Não é? Interessante isso. Esse mesmo medo os cristãos antigos tiveram. Não é? Olha, não foi como é que se diz? As coisas não aconteceram simplesmente de repente. As coisas foram acontecendo. Paulo advertiu a igreja. Vocês viram aqui que Paulo advertiu. Além de Paulo, é, é, teve outros que também, eu esqueci agora, Paulo, João e o próprio Cristo, né? Ele advertiu a igreja. Ele disse o quê? Ó, Cristo, no seu discurso, ele disse, vede que ninguém vos engane, porque surgirão o quê? Falsos cristãos, né? Eu estou na página 206, tá? Falsos cristãos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Né? Então, os seguidores de Cristo experimentarão um período de grande tribulação, mas sobreviveriam a ele. Mateus 24 garante isso. Né? Então, o bom de tudo é que quando vem essas coisas acontecem, a gente sempre tem a garantia que Deus vai estar conosco. E eu fico pensando assim, quando eu estava lendo isso aí, eu fiquei pensando, meu Deus, a gente está se preparando legitimamente, ou seja, aguerridamente, para esse tempo. Pode ser que a gente não passe por esse tempo. Pode ser que Deus nos poupe antes. Mas a gente tem que se preparar como se esse tempo fosse acontecer amanhã. Não sei se vocês concordam, mas eu vejo assim. Né? A gente tem que estar preparado a cada dia. Primeiro que se a gente descer a sepultura antes, a gente deve descer já garantido, né, da ressurreição. Diz aí, Paulo. Pegando aí as suas palavras aí de preparo, vou dar um exemplo da vida atual do meu irmão. Muito bom. Rapaz, eu estava pensando hoje, aquele cara tem que ser salvo, cara. Tu me dá só um segundinho para eu dizer uma coisa. Não sei se vocês conhecem o irmão de Paulo, né? Pastor Marcos. Eu tive o privilégio de trabalhar no mesmo campo que ele trabalhou em Salvador, né? Atualmente ele já está jubilado, né? E mora em Aracaju, tá? Então pode dizer, Paulo, pode continuar. Aquele cara tem que ser salvo, rapaz. Eu estava pensando hoje, Deus não pode deixar aquele cara fora do céu, não. Porque desde novo, ele se voltou para levar essa mensagem. E no final da vida, cara, ele está passando pelo que está passando. Imagino. Você sabe o que é Jó? Sofrimento de Jó. É o que ele está passando, rapaz. Eu digo, rapaz, como é que pode? O cara que se dedicou a vida para o evangelho. O cara que você não vê nada errado na vida do cara. E ele está passando por essa perrenha toda. Rapaz, é uma cirurgia em cima da outra. E o interessante é que a parte externa cura e a interior não. Não? Não. O cara já perdeu 70% do intestino, já fez hérnia, já fez uma série de coisas. Agora, no final, tirou a bexiga, está com uma bolsa externa, foi desviado o intestino para os 30% do intestino que foi, cicatrizou a parte interna, externa, e a interna não. E o cara está sofrendo lá em cima da cama. Uhum. Depois de tudo isso. Paulo, eu sou testemunha, eu fico pensando assim, quantas pessoas ele não levou aos pés de Jesus, né? Quantas pessoas, a salvação, ele levou muita gente, batizou muitas pessoas, cuidou dessa igreja a vida
praticamente uma parte da vida dele. Eu queria justamente mostrar para vocês essa parte aqui, na prática. E Paulo me ajudou agora. Muito obrigado, Paulo, por isso aí. Por quê? Porque uma coisa é você ler, né? Você ler e saber que quando a igreja, essa igreja de Deus, pequena, trôpega, sofreu, quase se apagava, e o inimigo regimentou aquela outra igreja, né, que eu não vou citar o nome aqui, vocês sabem, e subiu, 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 e chegou no auge. De repente ela cai, né, cai, o líder vai preso, não é isso? E é aquela ferida de morte. Lembra que Apocalipse fala que, né, e recebeu a ferida de morte e mas depois uma ponta pequena ia se levantar, né? E a gente está vendo essa ponta pequena começando a se levantar. Agora, uma coisa eu queria dizer para vocês, eu vou fazer um parênteses aqui. Vamos ter muito cuidado. Eu ia até hoje colocar para vocês, não sei se vocês viram, tá rolando aí na internet um videozinho pequeno de Rodrigo, né? Pastor Rodrigo. É Rodrigo Silva, né? Aquele rapaz, aquele pastor, ele é muito centrado. Ele é arqueólogo e pastor, um cara fantástico. E ele é bem, assim, bem taxativo. Ele disse, olha, gente, temos um novo Papa, como você está dizendo por aí, né? As propagandas só se fala nisso. Se você ligar a Globo, o jornal só fala nisso e só fala aquilo, e pá, 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 pá. E vejam que os seminários antigos tinham se acabado, fechado. Agora está cheio de meninos, tudo jovem, tá tudo querendo, né? E tal, tá levantando. Ele disse, mas não é tempo de alarme, porque a cada um que entra, as pessoas começam a fazer logo, eita, será que esse é a besta que veio da Terra? E agora que tem uma probabilidade de ele se juntar com o Estado, né? Que você sabe que ele é americano, né? Natural, e tal, e tá aquilo, o Trump já marcou audiência com ele, papá. Então, tudo indica que as coisas vão acontecer agora, que vai ser agora. Mas a gente não deve se precipitar. Pode ser, tá? Mas o momento certo é Deus que vai dizer qual é a nossa missão, qual é a nossa parte. Qual é a nossa parte? É nos prepararmos e fazermos o que também? Levarmos esse evangelho à frente. Porque uma coisa, Paulo, você quando falou do sermão do pastor Marcos, no dia que você me contou isso, eu fiquei com os olhos cheios de lágrimas. Eu chorei porque eu conheço ele, certo? E eu tenho certeza que Deus não vai deixar ele descer à sepultura sem ele ter a certeza da salvação. Mesmo assim, as palavras que ele falou, você lembra que eu tenho esse vídeo que você me mandou para mim, quando ele ia entrar na mesa de cirurgia para tirar os 70% do estômago, ele deu uma mensagem de fé e de esperança que me tocou, entende? E todas as pessoas que vão ouvir isso vão ser tocadas também, porque foi assim que Jó fez, né? E ele está sofrendo isso, Deus sabe, mas ele é a menina dos olhos de Deus. Tem essa certeza, entende? O que você tem que fazer, Paulo, é se preparar para se encontrar com ele, você e nós, nos encontrarmos, porque a questão dele morrer amanhã, ou depois da manhã, ou Deus que vai poupar. Vocês terem uma ideia. Eu tive um conhecido, assim, que ele foi meu chefe na educação, em Porto Velho. Esse pastor, o nome dele é Manuel Messias Lula. O nome dele, normal, né? Manuel Messias Lula. Esse pastor, ele nunca, desde de criança, ele tocou em carne. Nunca comeu carne. Ele sempre foi vegetariano, né? Pensa assim, um homem de Deus, etc. Ele pegou um câncer no estômago. Ele foi para o Silvestre, né, lá no Hospital Silvestre, no Rio, abriram ele naquela época e fecharam. Olha, isso
Isso já faz há mais eu acho que uns 30 anos, tá? Uns 30 anos, mais ou menos, no mínimo, é mais de 30 anos. E os médicos fecharam, e desenganaram ele. A mulher dele era minha secretária, eu era diretor dela, e ela trabalhava comigo. Às vezes, ela não podia chorar na frente dele, porque, às vezes, na crise, ele perguntava a Deus o que é que ele fez para merecer aquilo, né, que ele estava passando. E tal, mas ela se mantinha forte, forte e tal, e ela pedia a mim que eles alugaram uma casa por trás do colégio, que eu era o diretor, né? E ela tinha sido diretora de um colégio grande também no interior, né? Mas botaram junto para a capital para ficar mais fácil o tratamento dele. E ela ia aplicar um plasma para ele, às vezes na sexta-feira à tarde a gente ia fazer o pôr do sol na casa dele, e ela fazia umas pizzas para a gente, e para ele ela fazia uma pizza diferente da nossa, mas parecia com a nossa, para ele pensar que estava comendo aquela pizza que estava ali. E começaram a criticar, dizendo, olha aí, a gente come carne e nunca teve câncer. Ele, né, o pastor Lula, não comia carne e está com câncer. Aí chegou aos ouvidos dele isso. Ele disse, nunca comi, não vou comer. E se Deus me tirar hoje, eu desço tranquilamente, feliz da vida, em saber que eu servi a esse Deus maravilhoso. E não vou comer. E não comeu. Vocês acreditam que ele está vivo? Ele está vivo. Olha, jubilaram ele. O jubilar que a gente chama é aposentar na obra, né? Certo? Eu sou jubilado também. E aí, jubilaram ele. E ele ficou zangado, porque ele dizia, não, eu quero morrer trabalhando. Eu quero morrer trabalhando nessa obra. E ele, quando o jubilaram, ele ainda era novo, ainda tinha o quê? Seus 40 e poucos anos. Né? Ele deve estar agora com os 80 e poucos anos. Mas firme, e ele continua assim. Quando ele está bem, as pessoas chamam ele para ir pregar, ele vai. Às vezes o batismo, alguém tem que ajudar, porque ele está assim, um graveto. Né? Só parece uma caveira ambulante. Mas não perdeu a fé. Sabe? Isso é que é bonito. É essa fé que a gente precisa ter hoje. Vocês entenderam isso? A despeito de tudo que está acontecendo. Por quê? A gente vai ver essa grande apostasia que aconteceu na época, no tempo passado, no cumprimento dos 1.260 anos, que terminou aqui, no livro é bem claro, que terminou quando, se eu não me engano, é 1700 alguma coisa, 1800 alguma coisa, eu marquei ali, mas eu não estou preocupado com essa exatidão. E o que é que acontece? Quando essa apostasia que foi, a igreja foi perdendo fileiras e tal, e depois ressurgiu, vai acontecer também conosco, sabe? Vai acontecer, tá? E de alguma forma, Deus tem guardado os seus filhos. Vocês perceberam isso? Tem pessoas que estão dormindo em Cristo, e você diz, mas rapaz, fulano morreu, fulano tão cristão, sabe como é que eu vejo isso? Eu digo, Deus o guardou. É como se Deus tivesse assim um quarto bem grande e guardasse essas pessoas, tirasse eles não vão passar pela tribulação, pela grande tribulação, mas porque eles já estão salvos. Deus não levou Enoque, né? Não levou Moisés, não levou outros que já estão com ele lá, porque Deus não guarda, não é isso? Então, gente, a gente precisa ter, como é que se diz? Convicção do que nós cremos. A gente canta um hino muito bonito que diz, porque eu sei em que eu creio, estou bem certo que é poderoso, né? Porque a ascendência do homem do pecado, a gente está vendo. Ele está, não é? Mas ele não se manifestou ainda.
A gente não tem esse direito, essa autoridade para a gente chegar e dizer assim, pronto, como eu vi já alguém dizendo por aí em redes sociais, alguma coisa, olha aí, esse agora que chegou é o homem da iniquidade, né? Eu estou falando um pouco baixo para não ofender uns vizinhos aqui de baixo, que eles são muito, sabe? Eu dou estudos bíblicos para eles. Então, por isso que eu estou falando assim, com medido, né? Mas esse homem ainda vai se manifestar. Só que para a gente não vai ser surpresa, não vai nos pegar, sabe? Se você olhar direitinho, essa semana, o meu filho noticiou para a gente que um colega dele que estudou com ele na faculdade, só que o meu filho fazia fisioterapia e esse colega dele fazia teologia, que hoje ele é pastor. E de repente, tá ele casado, já foi para um distrito, já foi para outro, e ele está em ascensão no ministério. A esposa dele virou a cabeça, disse que não queria mais ele, abandonou com a filha, com tudo, e ia embora. Então, a gente vai vendo daqui para frente muitas coisas. Nós vamos ver famílias dilaceradas, nós vamos ver pastores caindo, não é? Irmãos fervorosos saindo da igreja. Isso não pode abalar a gente, porque sabe que está previsto nas profecias isso aí, certo? É necessário, talvez, que isso aconteça, porque essa igreja, ela de sofredora, essa que é a igreja militante, essa que nós fazemos parte, ela ainda não é a igreja triunfante. Nós estamos lutando, estamos nesse peca hoje, se arrepende, volta para Jesus, e Jesus está dizendo, eu estou contigo, não te abandonarei, não é? A gente precisa prestar muita atenção, irmãos, eu estava pensando, quando a gente cantar, louvar a Deus, os hinos, não é? A gente prestar atenção na letra que a gente está cantando, porque às vezes a gente canta automaticamente, né? Liga o automático e já conhece, né? Lembra que eu estava pensando hoje naquele hino, não há o que temer, pois ele está, né? Eu esqueci até a letra, mas é um hino de incentivo para a gente não se preocupar, não vai abalar isso. 1000 cairão à tua direita, 10.000 à tua esquerda, e tu não serás abalado, né? Atingido, certo? E são nessas promessas que a gente precisa se sustentar, se apegar, tá certo? Eu não fui seguir fielmente aqui o texto, porque Israel, como ele bem falou, ele foi bem metódico, bem taxativo no desenrolar desse assunto no domingo, que quem perdeu é quem não foi, certo? Queira Deus, né? Antigamente a gente dizia Oxalá, né? Essa termo Oxalá que venha outros domingos. Hoje a gente não usa mais esse termo, mas a gente usa assim, queira Deus, né? Queira Deus que outros domingos venham, tá? Com esses assuntos, profecias, e para sacudir a igreja, né? A nossa igreja está precisando, não é igreja, sou eu estou precisando ser sacudido, você, cada um de nós, porque se nós formos sacudidos pelo Santo Espírito de Deus, a igreja automaticamente será. A gente espera, às vezes, que a igreja se reavive, que a igreja tal. Não, tem que começar em cada um da gente, certo? Agora, ao começar em mim, não me dá o direito de criticar o meu irmão A nem meu irmão B. Me dá o dever de orar por esse irmão A e por esse irmão B. Certo? Querem falar alguma coisa, pode, fiquem à vontade, viu? Que eu estou já terminando aqui a minha parte. Se discordar também do meu pensamento, não tem problema. Não deixaremos de ser irmãos por causa disso, tá? Se me apoiar, amém, que eu estou no caminho certo, estou no pensamento certo. Não é? Então,
Eu louvo a Deus e peço a Deus, sabe, que esteja preparado. Eu não tenho que temer daqui para frente. O único temor que eu tenho é de não estar preparado, certo? E esse deve ser o temor. Se existe temor, se, se, se vai existir temor em nós, que seja o temor de não estarmos preparados. E aí a gente pode correr e se preparar. E como é que a gente se prepara? Como é que a gente se prepara? Continuando o estudo da Bíblia, continuando, né, as nossas devoções e orar mais, irmãos. Eu acho que nós estamos orando muito pouco. Eu tiro por mim. Particularmente, eu estou orando muito pouco. Eu preciso orar mais. Nós precisamos orar mais, não só por mim, como pela minha família, pela igreja, por vocês, por esse trabalho. A gente precisa avançar, né? Precisa avançar. Não sei se vocês estão assistindo aquele encontro que está acontecendo de 5 horas da manhã. Alguém de vocês tá? Uma maravilha, né? Eu já li o livro quase todo, né? Que livro maravilhoso, irmão. Que coisa, porque é um livro de mordomia. Quando a gente vai ler um livro de mordomia, a gente pensa logo o quê? Lá vem falar em dinheiro. É sério, eu sou de um tempo, né, dessa igreja que quando dizia assim, o sermão hoje é de mordomia, um bocado de irmão terminava a escola sabatina, se pegava a Bíblia e passeia para casa. Dizia, vai falar em dinheiro, vai falar em coisa, entende? Mas que abordagem, essa irmã foi muito abençoada, né? Ela foi muito abençoada e de escrever um livro tão bacana, com uma abordagem tão simples, tão boa, tão pertinente, né? E a gente está precisando desse tipo de abordagem, sabe? A gente está precisando dessas coisas. Então, eu termino aqui pedindo a vocês que oremos por essa igreja, oremos pelos necessitados, orem por mim, orem por minha família, eu estarei orando por vocês também. E, Paulo, tenha certeza, a gente está orando pelo pastor Marcos, viu? Estamos orando pelo seu irmão e Deus não vai desamparar, nem está desamparando, certo? Deus tem ele no coração, com certeza, não tenha dúvida disso, viu? Não, não, ao invés de você se abalar, fortaleça a sua fé. Você está vendo um irmão que nasceu com você e você acompanhou o crescimento, vocês juntos, e você vê a dedicação que ele teve e tem por esse ministério, não é? Então, louvado seja Deus por isso, tá bom? Eu tenho quantos minutos ainda? Amém. São 20 horas, meia hora mais ou menos. A gente teve algumas interrupções. Se quiser, já deu? Para mim já está tudo bem. Fiquem à vontade para fazer comentários, viu? Tá certo. A Nilmar quer falar, né? Nilmar levantou a mãozinha. Será que ela queria falar ou ela só quis dizer que ela está de manhã? Liga o micro... Foi isso, desculpa, fui ligar o microfone, apertei a mão de novo. Foi só para dizer que eu estava participando de manhã. Também. Ótimo. Parabéns, né? Parabéns. Tá sendo bem. Eu também já li muito do livro. Eu já vou, acho que no capítulo 8. Já estou lendo adiantado, porque é maravilhoso. Maravilhoso, né? Que bom. Quando eu gosto de um livro, eu leio rapidinho e fico querendo ler mais. Quando eu fui ler o livro de Desirê, eu gostei tanto que eu li rápido, viu? Li rápido, eu gostei. Eu li 2 vezes. Eu me empolguei com aquilo ali. Eu gosto desse tipo de leitura, certo? Que 2 bom. vezes do Desirê. Aí eu estava brincando com o Beto, porque eu estou lendo o livro esse eu disse, meu Deus, eu não sei porque que a gente deve tanto, porque tudo que está escrito aqui, porque eu sou muito de planilha, eu sou uma pessoa tenho um temperamento de gostar de coisa, tudo muito organizado. Aí eu morro de rir com o Beto, eu disse, eu não sei porque que eu sou pobre, porque tudo que ele está dizendo aqui, eu morro de fazer, mas estou lisa do mesmo jeito. Mas é muito bom. Mas o livro não é para trazer dinheiro do bolso, não, pai. Não, né? Matheus levantou a mão. Pode falar, irmão. Olá, pessoal. Deixa eu baixar aqui minha mão. Pronto. Eu só pegando um gancho aqui numa fala que o Ivan fez em relação ao momento que a gente está vivendo, né? Eu acho que realmente a gente precisa ter alguns cuidados, tal, para não se empolgar demais, tal. Mas eu acho que o outro oposto também é perigoso.
eu vejo alguns membros da nossa igreja tratando isso como se fosse, não, relaxa, isso aí não tem nada a ver, não tem nada a ver. Assim, eu fiz até alguns comentários em alguns vídeos. Eu, se eu fosse do mundo, eu ia ficar tranquilo pelo discurso de algumas pessoas, assim, que tem muita audiência na nossa igreja, sabe? Então, eu particularmente penso assim, todo e qualquer movimento que tem sido feito de algumas décadas para cá vão afetar diretamente a volta de Jesus. Então, esse novo Papa, o novo presidente, o novo prefeito, o novo vereador, tudo que acontece hoje vai interferir na volta de Jesus, quer nós queiramos ou não. Agora, claro que a gente não precisa ficar vendo, né, toda a teoria da conspiração em todas as situações. Mas, assim, eu fiquei meio, assim, um pouco entristecido porque um pastor, que eu não vou citar o nome aqui, um pastor bem conhecido da nossa igreja, meio que criticou as pessoas que ele fez um vídeo assim, crente dopamina, que essas coisas acontecem, aí a pessoa fica empolgada, quer voltar para Cristo. Eu, particularmente, não vejo problema nenhum. Se a pessoa se empolga, acha que as profecias estão acontecendo porque mudou o Papa e sente vontade de voltar para a igreja, que bom, glória a Deus. Entendeu? Eu acho que Deus está usando todos os movimentos da sociedade, do mundo, para atrair pessoas para ele. A gente não pode, de maneira nenhuma, penso eu, né, criar uma barreira para isso. Fazer com, não se empolga, não tem nada a ver, não fica empolgado. Não, meu, se quer empolgar, empolga, volta para Cristo, vai para Cristo, entendeu? Assim, é uma opinião que eu tenho. Eu acho que a gente não deve agir por emoção a todo momento, mas para quem está agindo por emoção, deixa agir. Deixa que Deus, quem sabe, esse é o momento que a pessoa vai ser tocada pelo Espírito Santo, né? Então, assim, só pegando o gancho aí na fala que ele fez, eu acho que tudo que está acontecendo, e já vem acontecendo já há algum tempo, tudo vai desaguar lá na volta de Cristo. Tá sem microfone, Israel. Agora está, né? Você já vai- Fala, Paulão. Fala, Paulão. Matheus, não fica com raiva de mim, não, viu? Eu vou falar agora, viu? Imagina, não. Não fica com raiva de mim, não. Divergência é sempre Eu entendi o que Ivan quis falar, não foi nessa sua fala. O que Ivan quis falar foi o que nós comentamos na classe dos professores, já eu estava lá, a ênfase. Que o Papa é a sexta cabeça, a nona cabeça, um outro é isso, é aquilo outro. Rapaz, ele pode ser a 10ª, a 9ª, a 8ª. Isso não deve abalar o cristão. Eu creio que o Ivan falou em relação a isso, ao abalo que esse Papa causou e está causando aos irmãos, que parece que é coisa do outro mundo. Rapaz, não sabe o que vai acontecer? Pronto, acabou. Deixa acontecer. Que venha. Vem a 10ª, vem a 9ª, vem a besta, vem a... E que venha. A gente tem que estar preparado para recebê-los. Né? Obrigado, Paulo. Não, eu entendi a voz e entendi também a de Matheus também, mas que Ivan não quis falar nesse sentido que você falou, Matheus. Entendeu? Não fico... Entendi. Não, é que na verdade, assim, eu dei um exemplo de um pastor que não foi assim, eu só peguei o gancho da fala dele, entendeu? Que eu vi alguns vídeos na nossa igreja falando, não, tipo assim, não, Jesus vai demorar, só faltou ele falar isso. Jesus vai demorar para voltar, não fiquem esquentando a cabeça, só faltou o cara falar isso, sabe, no vídeo. Porque ele pôs tanta água, não, o pessoal não pode se empolgar, o pessoal não é, eu só peguei o gancho, mas não estou replicando, não estou rebatendo a fala dele, não. Entendeu? Foi outros vídeos que eu vi de pastores que têm uma audiência grande, e eu fiquei assim, meio assim, entristecido no sentido assim, de que, cara, a gente está no final. Tudo que está acontecendo vai refletir a volta pode ser que esse não seja o último Papa, mas o que ele fizer vai contribuir para que as peças do quebra-cabeça sejam encaixadas. Entendeu? Pode demorar 10 Papas para frente, mas todos os 10 vão contribuir de alguma forma. Eu penso assim, entendeu? Então, não estou querendo refutar o que ele falou, não. Mas eu entendo também, Paulo, o que você quer dizer. E realmente, a gente tem que viver a nossa fé hoje. Mas nem todo mundo vive, as pessoas, tem gente que vive de emoção. E por que não deixar Deus trabalhar no coração dessas pessoas? Não, vamos pôr um balde de água fria. Não se emociona não, amigo.
Não acha que está sendo cumpridas as profecias. Não acha que a gente está no final, não, entendeu? Isso, particularmente, eu acho que não é o nosso papel, entendeu? De ficar ditando o que a pessoa, como a pessoa tem que viver a fé dela. É nesse sentido que eu acho. Agora, como o Ivan bem falou, de todos os pastores que eu vejo aí, vamos falar da nossa igreja, o mais correto, o mais centrado que eu percebi o discurso foi o do Rodrigo Silva, que ele falou, tenhamos calma, mas as coisas estão acontecendo. Os outros não, olha, não tem nada a ver, não tem nada a ver, não tem nada a ver. E eu não penso assim, eu acho que tem tudo a ver. Agora, a gente não tem que se ficar se emocionando à toa, né? Mas eu entendi o que você quis dizer também, Paulo. Fique tranquilo. Muito bom mesmo. Temos ainda uma parte para ser falada. Desirê. Não, o Matheus resumiu o que eu tinha pensado. Eu acho que, às vezes, os pastores falam no sentido de buscar uma fé mais madura, né, para as pessoas e baixar a questão da ansiedade, né? Mas, de fato, para quem está fora, vamos dizer assim, né, para quem está fora, serve como alerta, e para a gente também, mas eu acho que é nesse sentido de buscar uma fé mais madura, mas existem pessoas e pessoas de graus diferentes, né? Então, assim, é isso daí. Eu acho que eu concordo com o Matheus, Deus vai usar de todas as formas, mas para quem já está buscando e se dedicando e buscando uma fé mais madura, como o Paulo diz, né? Como Paulo Apóstolo diz. Tá certo, irmão. Tá certo. Paulo Apóstolo diz, a gente já tem que, né, ir modulando o nosso emocional, né? Muito bom, minha gente. Vamos aí à segunda parte, que ficou ao meu encargo. E eu gostaria de dizer que no dia 27 é que teremos a conclusão deste capítulo com o Mateus e o Paulo, né? Então, nós temos aqui uma segunda parte, seguindo a parte do Ivan, e vai também nos trazer novidades acerca do que a igreja está vivendo hoje, né? Nós somos um povo pequenino demais, gente. Somos 20, não chegamos a 23 milhões de membros no mundo inteiro. Ao passo que o sistema romano é 1 bilhão e 400 milhões de adébitos, de membros. Quer dizer, nós estamos muito aquém, né? Agora, se pensarmos na tarefa que temos de levar o evangelho para essa gente, vai dar aí centenas de membros da Igreja Romana para um adventista do sétimo dia. Muito embora, quando nós vemos uma igreja, talvez lá numa comunidade com um alto-falante dizendo que Cristo vai voltar, esse alto-falante está pregando para toda aquela comunidade. Cristo está sendo pregado em todo mundo, não só pelos adventistas. Onde você encontra uma igreja protestante falando das pessoas, falando tudo, mesmo os testemunhos de Jeová que saem em grupo dizendo que Cristo vai voltar, as pessoas estão sendo alertadas e Cristo vai voltar. O sistema religioso romano cresceu de tal ordem que não existe volta, não tem retorno, minha gente. Ou seja, eles sabem, eles são estudantes profundos da Bíblia. Esse novo Papa que entrou, ele é cursado em várias áreas diferentes, do conhecimento humano. Estudam muito e nós sabemos que eles conhecem as Escrituras. Eles conhecem o Apocalipse e sabem que esse poder, esse reino, esse reinado, essa besta que surge do mar, se refere ao sistema religioso romano. Eles sabem disso. Porém, como agora retornar? Não tem como. São 1 bilhão e 400 milhões de adébitos. Eles não podem agora reverter essa situação, porque eles, na realidade, criaram tantas doutrinas errôneas que eu acho que o coração de Cristo está pesaroso nesse momento. Porque quando Cristo andou aqui,
Ele deixou a doutrina do sábado, ele deixou a doutrina do batismo, deixou a doutrina da Santa Ceia, ele deixou a doutrina da morte, a doutrina da ida para o céu. Ou seja, ele colocou as doutrinas na mão daquela igreja iniciante. E essa igreja foi de tal ordem crescendo que, ao longo do tempo, ela foi se unindo a outras crenças. Então, o surgimento do sistema religioso romano vem através dos ensinamentos de Cristo, inicialmente, mas que depois essas doutrinas foram substituídas. Criaram falsas doutrinas para que a igreja, para que os membros pudessem se adaptar às doutrinas. Os membros deveriam se adaptar à doutrina de Cristo, mas eles criaram as doutrinas para satisfazer ao grande número de adeptos. Vejam as doutrinas falsas que eles puseram ao longo do tempo. Doutrina da imortalidade da alma, adoração aos santos, adoração a Maria, o tormento eterno, a santidade do domingo, batismo de infantes, confissão auricular. Gente, essa confissão auricular, o padre foi dada ao sacerdote da paróquia o poder de perdoar pecados. Isso é uma infâmia para o coração de Deus, porque somente Deus pode perdoar pecados. Então, eles foram criando essas grandes doutrinas ao longo do tempo e surgiu aí uma grande massa de gente para adorar essa entidade. Na realidade, minha gente, não se adora a Deus. Os nossos irmãos católicos adoram o chefe da igreja, o chefe do sistema romano. A adoração a Deus foi deixada de lado. A adoração é dada ao chefe, ao Papa, devemos assim dizer. Porque ele, infelizmente, é um religioso, conhece a Bíblia como poucos de nós conhecemos, todavia, não há retorno. Então, quando ele se manifesta, milhões e milhões se maravilham perante esse poder. Nós estamos vendo isso aí. E como o Paulão falou aqui, e não importa se seja o primeiro, o segundo, o terceiro, o oitavo, o 14, não importa. Vejam, ele é da descendência de Leão XIII. Ora, vocês sabem o que Leão XIII falou? Leão XIII disse: nós, os papas, somos os verdadeiros representantes de Deus na Terra. Somos Deus na Terra. E Leão XIV, esse agora que entrou, muito embora ele seja agostiniano, mas ele vai seguir a mesma corrente, um comentário que eu vi, de Leão XIII, lá do final do século XIX. Então, nós temos aí, estamos vendo um preparo, como o Ivan falou, um preparo para muito breve desaguar na segunda vinda de Cristo. Por exemplo, nós temos aqui, eu marquei aqui, o surgimento do homem do pecado. Ora, o homem do pecado, o homem da iniquidade, o homem que vem para desnutrir a esperança dos cristãos com doutrinas totalmente sem pé, sem cabeça, mas que a massa segue, minha gente, a massa segue. Então, o surgimento desse poder, como está aqui na página 207, 208, o surgimento desse poder é uma obra do inimigo. O inimigo deu a esse reino, a essa entidade, deu sua autoridade, deu seu poder, deu seu trono. Então, tudo que ali existe é simplesmente, né, manuseado pelo inimigo. Infelizmente, eles não sabem, a massa de 1,5 bilhão de pessoas não sabe disso. E o que eles estão seguindo, segundo a Bíblia, segundo o Apocalipse 13, é uma obra do inimigo de Deus. Agora, esse poder surgiu para tirar a santidade daquilo que Cristo deixou. Por exemplo, Cristo está sendo ultrajado.
as verdades estão sendo jogadas por terra. Desculpe, foram jogadas por terra. Então, qual é a verdade? A verdade é Deus, a verdade é Cristo, a verdade é o Espírito Santo, a palavra e os 10 mandamentos. Esse é o conjunto de verdades que esse conjunto foi lançado por terra, foi pisado mesmo. Ora, Deus foi jogado por terra em questão de adoração. As pessoas estão preferindo adorar um ser humano do que adorar a Deus. Isso para o coração de Deus é um traje. Cristo foi também lançado por terra quando ele é substituído na intercessão pela Virgem Maria, que está no túmulo. Eu vou repetir isso. Cristo foi lançado por terra quando dele é tirado, pelo sistema religioso, não é tirado o sistema de intercessão, e o sistema de intercessão é jogado para Maria. O Espírito Santo é blasfemado aqui na Terra, nessas grandes reuniões que temos, quando as pessoas sentem convulsões e uma gritaria. A palavra é desonrada quando é tirado quando é tirado grande porção da Escritura e colocado uma porção que ela não pertence. E os mandamentos foram jogados por terra quando o sábado foi tirado, quando o 10º mandamento foi tirado e foi substituído por outros 2. Aí, minha gente, essa instituição é a instituição que está sendo regida pelo inimigo, a fim de que possa, né, obscurecer os olhos daqueles que ali estão. É difícil pregar para um católico. Eu e o Nelson estávamos dando estudo para uma senhora, e quando nós dissemos que a Virgem Maria está aguardando no sepulcro a vinda do Senhor, ela quase nos expulsou da sala. É muito difícil, eles não aceitam isso. Então, tudo isso jogado por terra teve que ser ressuscitado. Por quem? Por aquele sujeito lá que foi visitar Roma. Ele era também agostiniano, Martinho Lutero, e foi visitar Roma. E ele se empolgou com as construções, com aquela suntuosidade. Mas quando ele viu papas tendo família, tendo filhos, papas beberrões, sacerdotes que não sabiam, né, ministraram a missa, homens totalmente devassos com mulheres, então ele se desvaneceu. Ele preparou, portanto, um conjunto, como diz aqui na página 209, ele preparou um conjunto de medidas para corrigir a igreja. Ele nunca pensou em se rebelar contra a igreja. Ele apenas preparou um conjunto de medidas, fixou lá onde ele dava aula, na Universidade de Wittenberg. Ele fixou isso lá, essas medidas para que a igreja pudesse ser corrigida, reformada, né? No entanto, o que na realidade houve foi que ele não teve sucesso, né? Teve o sucesso para aqueles que o seguiam, mas para reformar a igreja, ele não teve sucesso. Perseguiram o Martinho Lutero de tal ordem que ele teve que ir para um castelo do amigo dele para se proteger. Então, nós vemos aqui a grandiosidade de um monge católico contra a instituição do inimigo, querendo alertar toda a igreja, mas que, na realidade, a igreja não aceitou. E não aceita. Né? Nós temos aqui um tópico sobre a infalibilidade da igreja. A gente, no primeiro concílio do Vaticano, em 1898, se não me engano, eu marquei a data aqui, 1869, 1870, esse concílio se reuniu para promover a infalibilidade do chefe da igreja. Então, para os nossos irmãos católicos, ele é infalível. Aliás, ouvi um comentário, não sei se foi domingo na igreja, ouvi um comentário que, se ele é Deus, não devia morrer nem ficar doente. Portanto, a infalibilidade
papal foi estabelecido no Concílio Vaticano I. Ele é infalível, ele não é. E o Leão XIII disse: a igreja não erra. A igreja não erra. A salvação depende da igreja. Ninguém é salvo sem a igreja. E disse depois: nós somos os verdadeiros representantes de Deus na Terra. Então, o que está dizendo aqui, sobre a infalibilidade do Papa, é que um humano, minha gente, não pode ser infalível. E ele é humano, ele é um homem, né? O sistema está fazendo com que ele seja infalível, mas na realidade ele não é. Erra, né? Tem os seus momentos de angústia, porque somos humanos, então sabemos como os humanos são, né? Aqui diz assim, o Eclipse domina, na página 210, diz a verdade lançada por terra, como já me falei, e vou pedir a vocês para ler aqui na página 210, a Igreja Católica pretende que a missa represente o sacrifício humano não sangrento oferecido pelo sacerdote a Deus. Ela passou-se a considerar a missa que traz graça especial aos crentes e aos falecidos, ou seja, eles oram em favor dos que já morreram. Isso é uma blasfêmia perante o Senhor. A Bíblia diz que a pessoa que morre, ela está entregue ao esquecimento, ela não sabe nada. E existem cultos para os mortos, existem orações pelos mortos, existem reuniões de espiritualidade para os mortos. Deus não aprova isso. Os mortos estão mortos. Como diz aqui, o ponto de vista dominante de que, pela prática de boas obras, a pessoa pode adquirir méritos essenciais para a salvação, não é correto. Ou seja, nossos irmãos católicos, eles acham que serão salvos pelas obras. As obras não salvam ninguém, gente. Como é que existe uma doutrina dessa que coloca-se na cabeça de 1,5 bilhão de pessoas, dizendo que a salvação é pelas obras? É por isso que eles têm tantas coisas de obras. Tem educandários, tem igreja, tem grupos, escolas, tudo distribuindo alimento. Ou seja, temos essas grandes madres que fazem obras direto, salvos pelas obras. Enquanto Efésios 2, 8 e 9 diz, nós somos salvos pela graça. Então, a parte de Deus na salvação é a graça. Já falei aqui, vou falar e falo onde eu estou. Eu falo, nos meus estudos eu falo isso. A graça é o principal componente do amor. E o que é a graça? A graça que Deus nos dá, somos salvos por ela, é a piedade, a bondade, a misericórdia, o perdão e a compaixão de Deus. Ou seja, esses 5 itens é que formam a graça, que é a parte de Deus, na parte da salvação de Deus para conosco. Agora, qual é a nossa parte do homem para Deus em termos de salvação? É a fé. É por isso que diz que nós somos salvos pela graça, que é a parte de Deus para nós, mediante a fé, que é a parte do homem para Deus. Esse conjunto, esse binômio, é que nos dá a salvação, não obras. Não se pode, de forma alguma, dizer que a salvação é pelas obras. Isso é um erro. Custódio, quer falar, Custódio? Eu gostaria, porque você no início aí, Israel, você disse que os papas e os bispos estudavam muito a Bíblia, que eram doutores da Bíblia, essa coisa toda. Aí eu fico olhando aqui que a Igreja Romana, ela se afastou há muito tempo do verdadeiro estudo da Bíblia. Muito tempo. Então, se o Papa é doutor no estudo da Bíblia, é no sentido de justificar a apostasia criada pela própria Igreja Católica. E não para poder a gente ter uma ilusão de que eles estão mudando. Isso aí, de forma alguma. Depois também, na medida em que ela negou o que você falou aí, a Santa Ceia do Senhor, para colocar a missa, então significa que ela substituiu o verdadeiro Deus, Cristo Jesus.
Então, ela está fazendo a vontade do inimigo somente. Só faz a vontade do inimigo. E a gente sabe que essa vontade do inimigo é a igreja que vai também perseguir os remanescentes que guardam o sábado e tem o testemunho de Cristo Jesus. Verdade. Padre Desirê. Oi, nós vamos ter um pouquinho de tempo depois que você terminar. Agora são 8h28. Aí eu gostaria de falar depois que você terminar. Tá bem. A gente Tá tem um bem. limite de horário ou não? Até às 9. Ah, então tá livre. Quer Oh, falar agora, Paulo, ou no final? Paulo levantou a mão. Fale, Paulão. Grande Paulo. Liga o microfone. Nós estamos ouvindo você, Paulo. Só para não perder a fala do Custódio aí e a sua, em relação ao conhecimento dessa turma aí do Papa, de padre, eu era comportor e tinha o comportor meio... A gente, quando chegava numa cidade, a gente procurava as igrejas para ficar, né? E numa dessas a gente ficou na igreja e eu tinha uma católica lá e o padre e o comportor que estava meio arrogante disse: o último dia eu vou dar o grande conflito para o padre. Vai ser a última minha visita, vai ser a última visita que eu vou fazer. Aí sei que foi mesmo, né? Chegou lá no padre, todo arrogante, e ofereceu o grande conflito para o padre. Aí o padre olhou para a cara dele assim e disse: quantas vezes você leu esse livro? Aí ele ficou meio assim, né? Não esperava essa atitude do padre. O padre disse: quantas vezes você leu? Aí ele ficou assim, meio cabisbaixo, para não dizer nada, ele disse: uma. Aí o padre foi lá na estante dele, puxou o grande conflito, aí saiu folheando para ele, ó, todo marcado. Ele conhecia o grande conflito do início ao fim. Ele disse: eu não só li, eu estudei. Então ele tem esse conhecimento e sabe muito bem das profecias. Verdade. Desirê? Acho que eu vou falar agora. Vocês Fale. estavam falando sobre, né, a questão do retorno que as pessoas estão tendo em relação à Igreja Católica, né? No Brasil, a gente teve um trabalho de Satanás tão forte no sentido de fazer com que as igrejas, a multiplicação das igrejas decaísse na qualidade e levasse essas coisas que hoje viraram sinônimo de deboche, né, motivo de deboche no Brasil todo, que as pessoas estão voltando, existe esse movimento de voltar para uma coisa que é mais séria, né, que eles consideram uma coisa mais séria, mais ritualística e uma coisa mais segura. E existe também, nesse movimento de polarização, existe Satanás trabalhando em algumas, no sentido da guerra, né, de polarização política. Existe um canal que eu até gosto, particularmente, assisto algumas coisas, mas existe um canal no Brasil que chama Brasil Paralelo. Eles têm um trabalho muito forte de padres e pessoas católicas falando sobre o catolicismo, sabe? Então, eles estão pegando, né, essa onda conservadora que veio no Brasil muito forte e arrebanhando para essa questão do cristianismo católico, né? Então, assim, essa ferida está sendo curada e no Brasil tem essa característica. Eu não sei nos Estados Unidos, mas aqui tem sido muito forte. Aí Satanás trabalha no sentido de que a imagem das pessoas de fora da igreja é de que as igrejas evangélicas são feitas para ganhar dinheiro e motivo de risos, como você falou, né, Israel, aquelas danças, aquelas coisas absurdas, que a gente sabe que é o trabalho de Satanás muito forte, e aí o que sobra? As pessoas querem buscar, né, e aí elas vão buscar o que? A segurança do passado, daquilo que, né, que parece fixo, né, mas não a Bíblia, elas vão procurar a tradição. Verdade. Muito bom. Fala, O- Ivan. Interessante isso aí. Ivan levantou a mão, pode falar. Tá, microfone, irmão. Ivan. É só
ratificando o que você falou, é tão verdade isso que você falou, que essa palavra evangelho, evangelizar, tudo, está na boca agora deles, né? Que era um linguajar próprio nosso, do evangélico, né? Então, eles falam, tem até uma rede evangelizar, não sei se você já viu, uma TV, o nome é Evangelizar, o nome da TV, tá? E é aberta esse canal. Então, o que acontece? Essa ponta, ela está crescendo, ela está, aquilo que eu falei, né? Eles estão crescendo e usando esses artifícios todos, justamente se fortalecendo. O que está faltando só, apenas, é a ligação do Estado do governo, né? Do Estado com a igreja, para se consolidar e se cumprir essa profecia. Okay. Bom, foi exatamente o que houve na época de Constantino, né? Constantino, lá no início do século IV, ele viu que ele não podia ganhar a luta contra os cristãos. Assim, ele se tornou cristão, ele era o imperador anexou a igreja ao Estado. E da mesma forma que aconteceu lá no quarto século, gente, que houve a união do Estado com a igreja, depois houve um decreto dominical, depois houve uma perseguição e, finalmente, um decreto de morte. Transliterando aquilo que foi no quarto século para hoje, nós vamos ter, como o Ivan acabou de dizer, a união do Estado com a igreja, que já está muito perto disso. Nós vamos ter um decreto dominical, nós vamos ter uma perseguição para aqueles que não aceitarem o decreto e, finalmente, um decreto de morte, ou seja, a imagem do que aconteceu lá no século IV vai se repetir, é o que se chama de imagem da besta. A imagem daquilo que aconteceu lá, ou seja, será uma nova edição, uma nova versão do que houve lá, muito embora semelhante, vai haver aqui em nossos dias. Então, essa igreja, eu costumo dizer que até mesmo o perdão foi vendido. Se as pessoas quisessem, isso há alguns séculos, mas se a pessoa quisesse matar alguém, ela iria à igreja, comprava os direitos desse assassinato, a igreja vendia isso, e ela podia cometer o crime que já estava perdoada. Ou seja, as indulgências foram, na realidade, uma mancha, um nódoa enorme no caráter da igreja, que foi uma coisa tremenda isso. A pessoa comprava o perdão antecipadamente ao pecado. E isso existe ainda hoje mesmo, não em termos de compra, mas muitas pessoas avisam ou pedem aconselhamento ao sacerdote que precisam cometer um pecado e o sacerdote aconselha ou a não cometer, ou, de repente, pelo nível de justiça que existe, ele até coopera com isso. Ou seja, é uma indulgência de uma forma diferente daquilo que se vê. Então, a indulgência foi, naquela época, uma das prerrogativas que Lutero pegou para ser contra, né? Ou não, para corrigir a igreja. E foi totalmente mal interpretado. Vale dizer. Isso que você falou, eu vi aqui na página e eu sempre tenho essa dúvida, não sei se você sabe me dizer, Israel, ou alguém que está participando, essa questão do sacrifício, que é a hóstia, é tão estranho para mim isso, eu não entendo muito bem, mas ela fala aqui sobre como isso é absurdo, né? Ela fala como, né, o sacrifício sangrento oferecido a Deus, e que isso é repetido várias vezes. Eu não sabia, para mim era uma coisa tão simbólica, né? Na época que eu frequentava, mas assim, não sei se vocês podem falar alguma coisa sobre isso, eu não entendo muito bem como é que essa questão da transubstanciação e como e por que, na verdade, por que isso é tão herético, entendeu? Nós temos, na realidade, dois momentos nisso. Nós temos a transubstanciação e a consubstanciação, né? A transubstanciação, que é o caso lá dos nossos irmãos católicos, eles dizem que a hóstia se transforma
no sangue e no corpo de Cristo. Então, a transubstanciação é a transformação, na hora que ele levanta aquele coisa, é a transformação daquele pão que a pessoa pega, que o padre coloca na boca da pessoa, a transformação, a transubstanciação é a transformação daquele pão no sangue e no corpo de Cristo. Agora, a consubstanciação que nós utilizamos, aquele pão representa o corpo de Cristo e o vinho representa o sangue de Cristo. Então, a grande contrariedade que existe é que em um sistema, eles acham que Cristo está existindo ali, naquele pão. Cristo, a transubstanciação é a transformação do pão no corpo de Cristo. Ele está comendo o corpo de Cristo. E no lado da consubstanciação, é a representação do corpo através do pão e a representação do vinho através do sangue. Fale, Nilmar. Mais ou menos, né, Dezema? Não, a minha pergunta é a Igreja Católica, mesmo que diz que eles fazem a transubstanciação, ou a gente que deduz pelo que eles fazem? Ou está escrito em algum lugar lá deles que é isso mesmo? É baseado em quê que você está falando isso assim? Eu também tenho essa dúvida de entender. Eu já ouvi essa palavra na própria Igreja Católica, transubstanciação mesmo. Eu não lembrava, mas o Israel falou, lembrei. Isso aí, Nilmar. Eles mesmo, né? Eles falam isso. Tem aqui em nosso livro aqui, tem uma parte que diz que se a Igreja, o sistema religioso romano, está seguindo a Bíblia, mas tem a tradição, então a tradição está acima da Bíblia. Muitos dogmas e doutrinas que a Igreja tem são parte da tradição, não pela Bíblia. Então, entre a tradição e a Bíblia, eles ficam com a tradição. Isso aí da transubstanciação é parte da tradição da Igreja, porque a Bíblia diz que representa o corpo de Cristo. Tomai e comei, isso é o meu corpo que representa, né? Então, na realidade, o que ocorre é que existe a tradição, que está escrito aqui no nosso livro, que essa tradição está, para o sistema religioso romano, muito acima da Bíblia. Se houver uma questão entre a tradição e a Bíblia, eles ficam com a tradição. Talvez seja essa a base da transubstanciação. E é uma coisa bem pagã, né, Israel? Porque se você pensar que se isso transforma-se, né, se o pão se transforma na carne e o vinho o sangue, e aí as pessoas consomem, quer dizer, é uma coisa bem pagã, né? Um sacrifício humano mesmo, né? Uma coisa bem bizarra, se pensar na prática. Então, realmente é uma coisa muito difícil de se aceitar, né? Temos aqui agora um título chamado Autoridade Final repousa sobre a Igreja. Então, minha gente, esse sistema é um sistema autoritário. É um sistema que leva aos seus adeptos a obediência cega. Não tem como você destituir. Para você pregar o evangelho a um verdadeiro católico é muito difícil. Ele realmente não aceita. E não aceita fundamentalmente que Maria esteja no túmulo. Isso para eles é uma excrescência religiosa, né? O que eles creem é que Maria está no céu, que eles devem fazer os pedidos a Maria, Maria intercede ou leva para o filho interceder, e que Maria é um agente de intercessão no céu. Quando, na realidade, na Bíblia não existe um verso sequer dizendo que Maria foi assunta ao céu. João, quando estava ao pé da cruz, Jesus disse: aí está a tua mãe, mulher, aí está o teu filho. E logo depois ele foi para Éfeso, levou Maria com ele. E ele fez um trabalho juntamente com Timóteo lá em Éfeso, um trabalho de evangelismo enorme. Só que João começou a pregar que viria um novo reino, que o Senhor traria um exército para governar a terra, um reino. Isso chegou ao ouvido lá do imperador Domiciano, né? Domiciano mandou prender
quê, João? Porque eles pensaram que João estava formando um exército e um novo reino contra os exércitos romanos, né? E ele foi preso lá para a ilha de Patmos, passou lá uns 3 ou 4 anos, escreveu o Apocalipse. Quando ele voltou para Éfeso, ele não achou mais Maria. Naturalmente, alguns autores dizem que ele foi informado que Maria havia morrido, mas isso não é bíblico também. Então, não sabemos. O que nós concluímos é que Maria deve ter morrido, porque ela não está lá nos céus, ela está aguardando a volta do Senhor. Então, se você for falar isso para um grupo de católicos, eles podem botar você para fora, porque Maria é fundamentalmente a responsável pela intercessão e pela salvação das pessoas, ao passo que Cristo está sendo deitado por terra, né? Então, estamos dizendo que foi Lutero que levantou, tirou da terra Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, a palavra e também os próprios mandamentos. Muito embora ele não tenha guardado o sábado, mas ele foi um grande esclarecedor da verdade, né? Ele foi compreender a verdade e passou isso para nós. Tenho aqui ainda alguns pontos. Na página 212, fala sobre a justificação pela fé. Gente, o que é a justificação pela fé? É o sistema criado pelo próprio Cristo para o nosso bem. Quando eu peco, à noite, quando vou dormir, eu deveria me ajoelhar e pedir perdão a Deus, não pelos meus pecados, mas dizer: Senhor, eu roubei, eu xinguei uma pessoa, eu fiz isso, eu roubei, eu fiz... Ou seja, Deus quer ouvir a menção do pecado por nós para Ele. Senhor, eu hoje xinguei, eu hoje adulterei, eu hoje... Né? Então, eu hoje fiz esse pecado. Então, me perdoa. Quando nós confessamos o pecado, é porque nós reconhecemos o pecado. Então, o primeiro grande passo da justificação pela fé é o reconhecimento do pecado. Eu reconhecer que eu pequei. O segundo grande passo da justificação pela fé é eu me arrepender do pecado. Mas é um arrependimento forte, um arrependimento sem retorno. O terceiro passo é eu confessar o meu pecado. E, finalmente, a parte mais difícil é abandonar o pecado. Porque, como disse alguém, o pecado é... O diretor da escola falou no sábado retrasado, na igreja, e disse que o pecado é gostoso. A gente peca porque a gente gosta. Mas abandonar o pecado faz parte da justificação pela fé. Se nós não abandonamos, né, como o Ivan falou aí, né, a gente peca e pede perdão. Peca, pede perdão. Peca. Cristo está disposto a perdoar ainda. Mas vai chegar um tempo que o Espírito Santo vai se afastando lentamente, e aí, se continuar no pecado, no perdão, no pecado, no perdão, isso vai acabar. Nós devemos abandonar, ou então entrar na prática do abandono do pecado. Porque o que fazemos é pedimos perdão, mais tarde pecamos novamente. E veja, o remorso mesmo é diferente do arrependimento. O remorso, você entra numa tristeza profunda por haver pecado, mas você sempre volta a ele. Então, o remorso está substituindo o arrependimento. O arrependimento, você entra numa tristeza profunda e nunca mais volta ao pecado. Mas o remorso, você entra numa tristeza profunda e daqui a algum tempo você volta àquele mesmo pecado. Então, é necessário que nós precisamos... Então, na realidade, nós estamos fazendo um treinamento aqui, né? Temos que sair desse ciclo de perdão, de confessar e perdoar. Confessão é obter perdão. Isso tem que acabar. Nós estamos, na realidade, a grande maioria está tendo remorso, porque sempre volta ao mesmo pecado. E quando voltamos ao mesmo pecado, então sentimos esse remorso. Quando o arrependimento é sincero, aí Deus nos declara justos para o universo. Daí, justificação pela fé. Justificação por quê? Porque Cristo nos torna justo. Deus nos torna justos, Deus nos declara, Ele não nos torna justos, Deus nos declara justos.
Ele declara que somos justos depois de ouvir a nossa confissão. Essa declaração de justiça é do próprio Deus. Então, nós vamos viver uma vida coerente. Sem precisar, quando o arrependimento é completo, nós não voltamos ao pecado. Quando é apenas o remorso, nós voltamos ao pecado. Então, o que Deus quer de nós é um arrependimento completo. Aí ele nos declara justos. Ele não nos torna justos. O que nos torna justos, gente? É a vida inteira o sistema de santificação. A santificação ao longo do tempo é que vai nos tornar justos. Então, vamos tentar, pelo menos, não pecar tanto, né? Eu ponho isso na minha, mas é difícil, né? Eu ouvi um pastor na Novo Tempo, acho que eu já falei isso aqui. Ivan, o que é que ele falou no sermão dele? Diz: os homens deveriam se ajoelhar à noite e dizer o seguinte: Senhor, perdoa os meus pecados de adultério que eu tive hoje. Quer dizer, é difícil isso, né? Eu achei horrível ele falar isso, mas às vezes é uma verdade. Imagine o mundo por aí. O mundo por aí peca, adultera toda hora. Nós temos a palavra do Senhor dizendo: se nós olharmos para alguém como o Senhor já adulterou, então não vamos olhar. Se atraiu, olha em direção contrária. Porque é difícil realmente. E isso ocorre com a mulher também. Então, Deus deu a doutrina da justificação pela fé. Ele entra com a justificação e nós entramos com a fé. Fé em quê? Voltamos lá no estudo do primeiro. Fé naquilo que Deus deseja que façamos. Fala, Ivan. Como se diz, eu volto àquele Leandro Quadros, né? O professor Leandro Quadros diz assim: pecadores todos nós somos, agora pecadeiros a gente tem que se afastar disso aí. Então, o pecadeiro é aquele que se acostuma e gosta de estar pecando, vai e volta, vai e volta, vai e volta. Vai e volta. Então, e chega um tempo que isso vai acabar, né? Chega um tempo que isso vai acabar. Com certeza, com certeza. Ele se autodestrói, porque daqui a pouco os pecados que ele comete, ele mesmo acha que já não é mais pecado. Né? É como o mentiroso. Exatamente. O mentiroso, ele mente tanto que ele começa a acreditar nas mentiras dele. Daqui a pouco ele não é mais mentir para ele não é mentiroso, porque o que ele está dizendo é a verdade. Então, mas é verdade isso aí, ele tem que ter cuidado. Fala, Mateus. Grande Mateus. Aproveitar aí esse assunto, né? Aí me tira uma dúvida, Israel. No caso, assim, por exemplo, lá quando as 7 pragas começaram a cair... Se eu souber, senão vamos pesquisar. Aliás, Mateus, eu tinha um professor, quando estava lá, não sei, numa dessas períodos que a gente fez, que ele dizia assim: olha, vocês podem perguntar, se eu não souber, eu vou pesquisar para responder na próxima aula. Porque se a pessoa que não sabe quer enrolar, os alunos eles percebem. Né? Eles sabem. Então, vai lá, que se eu souber, se não souber, vamos pesquisar. Sim, no caso, assim, eu lembro que a gente até comentou isso, acho que uma vez você falou, que vai chegar um momento que a gente vai... Aí, por exemplo, ali nas 7 pragas caindo e tal, a ideia é que a gente não peque mais, que a gente fique mais santificado, como que vai ser? Vai ter uma blindagem? Você sabe se a Bíblia fala alguma coisa? Como assim? As 7 pragas serão que já é bem o finalzinho, né? Depois do fechamento da porta da graça, eu acho, né, Mateus? Isso, pronto, melhor ainda. As 7 pragas serão colocadas sobre os ímpios. Sim, Israel, então, mas a gente vai estar aqui, Santo, depois que o Espírito Santo tiver ido embora, a gente não vai pecar mais? Quando na realidade, nos aproximarmos das pragas, nós já vamos estar separados para a salvação. Né? Vejam que, logo que nós começarmos a ser perseguidos pelo decreto dominical, a perseguição virá, nesse tempo nós iremos para as montanhas, para as cavernas, para o campo, para o interior. Né? Aí ainda o Espírito Santo está conosco. E nós vamos começar, o povo de Deus, no final, vamos começar a implorar muito ao Senhor para que Ele venha. E Cristo não vem. É preciso que passe o pequeno tempo de angústia que a senhora White narra.
Esse pequeno tempo de angústia, exatamente isso, Mateus. A gente vê os ímpios querendo nos destruir e Cristo não vem. A gente fala, a gente ora com fervor, mas Cristo não vem. É o pequeno tempo de angústia que Deus vai permitir para provar a fé de cada um de nós. E, em determinado ponto, Deus vai nos separar e aí caem as 7 pragas. Depois das... Gente, porque são 7 grandes eventos antes de Cristo voltar, né? Vê se eu me lembro deles aqui. É a sacudidura, depois vem da sacudidura, eu não estou lembrando, é a sacudidura, depois vem eu não estou lembrando, na próxima reunião eu falo isso. São 7 eventos. As 7 últimas pragas é o último evento, onde nós já estaremos guardados por uma muralha de anjos para não termos a participação nessas 7 pragas que serão determinadas sobre os ímpios. Eu queria ver aqui se eu lembrava desses episódios, mas eu não consigo me lembrar. No evento finais, ó. Hein? Está no evento finais. São os eventos Tem finais. a Então, chuva serôdia, a sacudidura, durante a as chuva 7 serôdia. pragas, nós já estaremos separados, porque as 7 pragas virão sobre os ímpios. Nós estaremos separados para sermos salvos, orando que o Senhor venha. Mas tem o pequeno tempo de angústia, que esse pequeno tempo de angústia vai realmente ser muito difícil para muitos cristãos e muitos irão sucumbir, né? Porque Israel, vai eu ser vi, difícil, né? eu li em algum livro desse, tudo para você, que diz assim, que nesse período os justos estarão selados, né? Isso. Separados. Então, nesse período de selo, de separado, nós não seremos mais pecadeiros, como diz a história, não vai existir mais pecado, tá? Já estaremos selados, estaremos separados. Exatamente, muito embora não tenhamos a consciência disso. Isso. É por isso que vem o tempo de angústia, porque a gente vai se angustiar. Jesus demora, como o Israel falou, Jesus demora, e a gente se preocupa se estamos ou não salvos, entende? Então, quer dizer, aí a angústia bate, aquela angústia, aquela coisa, peraí, mas se eu estou salvo ou não estou salvo? E por que Deus não responde? Por que Deus não diz se eu estou ou não? Muito embora já estamos separados, né? Exatamente, estamos selados. Então, a minha coisa, eu li isso. Tá? Eventos finais. Eventos finais. Paulo já disse aqui. Paulo é o nosso assessor para assuntos proféticos. Obrigado, Paulo. O que eu já vi sobre isso, os estudos, falando que não há em nenhum momento das escritos de Ellen White que o Espírito Santo, ela diga que o Espírito Santo vai sair de todos, né? Então, algumas pessoas interpretam que, na verdade, ele vai sair da terra dos ímpios, mas que justamente ele vai continuar em nós, porque se fomos selados, né, por Deus e temos o Espírito Santo, não tem por que ele nos abandonar, né? Então, algumas pessoas falam que, de fato, a gente não vai pecar, ou mesmo ainda haverá a intercessão do Espírito Santo, porque ele estará dentro de nós, mas isso é uma coisa que a gente não vi ninguém falando assim, batendo não, mas tem, Desirê, Apocalipse 22, o Espírito, a igreja diz, vem. O Espírito vai estar conosco. Pode ver lá, Apocalipse 22, nos últimos versos da Bíblia. O Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito Santo vai estar... haverá intercessão, sim, né? Sim, vai ser o Espírito Santo que vai levar a gente, assim, né? O poder de Deus, através do Espírito Santo, é que vai nos levar para Jesus. Então, na Bíblia tem. Dá uma olhadinha depois no capítulo 22, aí você vai ver no finalzinho lá. Eu quis dizer, as pessoas que estudaram, que eu vi os estudos falando sobre isso, porque existe sim essa questão. Tem pessoas que acham que a gente não vai pecar mais, porque estaremos selados e não haverá mais pecado. Então, só pessoas que não pecarem é que vão, né, ser seladas. E aqueles que dizem que não, que ainda haverá o Espírito Santo em nós e, portanto, continuará a intercessão. Muito bom, minha gente. Foi um ótimo estudo, né? Eu gostei muito. Aí vamos nos preparar para daqui a 15 dias. Nós teremos aí... Botar um testemunho rapidinho, para a gente não ficar... É animador, porque a gente está falando, né, dessa apostasia toda, mas, assim, o irmão Eliomar me contou que há uns dias existe
ele está dando estudo para algumas pessoas, mas um pessoal específico, um amigo chegou para esse casal, né, que ele está dando estudo bíblico, e falou que ele teve 3 sonhos seguidos com o sábado, Deus falando para ele da santidade do sábado. E ele não tem religião nenhuma, nunca se preocupou com isso, e Deus estava falando isso para ele, ele foi falar com esse pessoal, porque ele quer saber mais sobre isso, porque ele nunca tinha imaginado. Então, assim, Satanás está trabalhando, mas Jesus está trabalhando muito, muito mais, me dando sonhos para muitas pessoas que às vezes não escutam a gente, né? Mas vão escutar ele. Amém. Amém. Muito bom. Então, nos encontramos no dia 27, né, com o Mateus, na primeira parte, e o Paulo fazendo o encerramento. Uma boa noite a todos. Vamos orar? Né? Quem gostaria de orar conosco? Né? Malu, você ora conosco, Malu? Oremos. Querido Deus e eterno Pai, Senhor, nós somos gratos por tantas bênçãos recebidas. Somos gratos, Senhor, porque Tu nos dá o entendimento, sabedoria que vem dos altos céus, Senhor, para podermos interpretar as coisas sem colocar, assim, nada fora do lugar. Te agradecemos porque o Senhor cuida tão bem de nós, cuida de cada um de nós, Senhor, como se cada um fosse o único, porque Tu és Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tu és onisciente, onipresente e onipotente. Nós entregamos a vida nas Tuas mãos, Senhor, pedindo que cuide de nós, que Teu anjo esteja acampado ao nosso redor, nos livrando de todo mal. Essas bênçãos nós te pedimos, te agradecemos por esse estudo maravilhoso, Senhor, cada dia mais estamos aprendendo de Ti. Nos ajuda a nos preparar para nos encontrarmos, Senhor, com o Senhor no céu. Nos ajuda, Pai. Sabemos que o caminho não é fácil, mas que o Senhor nos conduza pelo caminho da eternidade. Essas bênçãos nós te pedimos, desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Eu encontrei aqui, rapidinho, um minutinho, vou passar para vocês. Os 7 últimos eventos para a vinda do Senhor. São a sacudidura, que já estamos tendo isso, a chuva temporã, que é o Espírito Santo que está conosco, o alto clamor, né, que é a mensagem, o último recado de Deus, a mensagem do Evangelho a todo mundo, aí o juízo investigativo. Esses 4 já estão sendo em vigor hoje, estão se cumprindo agora. Agora, para o futuro, são mais 3. O decreto dominical, fechamento da porta da graça e as 7 últimas pragas que serão, Mateus, o que será o último evento para a vinda do Senhor. Deus nos abençoe e que tenhamos uma noite de paz. Amém. Amém? Uma boa noite a todos. Valeu, pessoal.